Você acha que a partir de agora você está se tornando sócio ou sócia do Nubank? Então eu te digo que pode ser que você esteja entendendo isso aí errado e pode ser também que você esteja caindo em várias pegadinhas, várias armadilhas que estão aí no caminho. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar nisso e eu digo mais, eu acredito que essa é a maior oportunidade, a oportunidade da década mesmo, da gente ganhar dinheiro de verdade, da gente construir um futuro melhor. Fica aqui comigo que você vai entender direitinho esse ponto que eu tô querendo dizer com isso. Há alguns dias atrás eu fiz um outro vídeo falando sobre o IPO do Nubank, que realmente vai acontecer, mas de lá para cá aconteceram aí muitas mudanças e a gente precisa conversar sobre isso. Então talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui agora seja uma pessoa que recebeu essa notificação do Nubank que ele vai dar ações de graça, BDRs de graça e não sabe muito bem o que isso está querendo dizer. Pode ficar aqui comigo no vídeo que você vai entender exatamente o que é isso. E pode ser também que você seja uma pessoa mais experiente já no mundo dos investimentos e está querendo saber se realmente essa é uma oportunidade de ganhar dinheiro, o IPO do Nubank. Então, esse vídeo aqui também é para você, tá? Vai ser o vídeo mais completo que eu já vou fazer sobre o assunto, porque realmente é uma oportunidade. Vou te mostrar como eu estou me posicionando para esse IPO do Nubank, né? Eu realmente vou entrar, vou participar, mas vou deixar tudo isso aqui bem claro para você nesse vídeo. E detalhe, hein? Quero fazer um sorteio aqui com vocês hoje. Esse meu livro aqui, ó, o Lucro FC, vou sortear meu livro físico, 196 páginas sobre finanças pessoais e investimentos de graça. Então é só você deixar aqui no comentário o termo IPO do Nubank. IPO Nubank, como está aparecendo aqui na tela. Se você deixar um comentário, então, com esse termo que apareceu aqui, domingo que vem você concorre a um livro desse aqui, o livro físico mesmo. Vou sortear lá no meu Instagram e envio pelo correio para quem ganhar, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, então vamos lá. Eu vou falar pelo menos 4 pegadinhas aqui sobre esse IPO do Nubank que a gente não pode cair, não pode vacilar. A primeira delas é uma questão mais conceitual, né? Mas talvez você tenha recebido um e-mail aí na sua caixa de entrada parecido com esse, falando sobre a campanha no Sócios, né? Onde o Nubank estaria dando um pedacinho da sua empresa para os correntistas, para as pessoas que querem participar desse IPO, tá? Então, a primeira pegadinha que eu trago aqui é que você não está realmente se tornando um sócio, né? Esse nome, o nos sócios, ele conceitualmente ele está um pouco errado, tá? Por quê? Esse IPO será feito nos Estados Unidos, tá? Não vai ser aqui no Brasil. Essa possibilidade aqui que o Nubank está proporcionando são os BDRs, né? Que tem uma certa diferença aí bem significativa. Quando a gente fala em investir diretamente nos Estados Unidos, aí sim você vai estar se tornando sócio dessa empresa. Por quê? Porque ela vai ter capital aberto lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer aqui é que um BDR, você não vira sócio, tá? Você vira ali um portador de um recibo que representa uma empresa lá listada nos Estados Unidos, tá? Então você não se torna efetivamente sócio. Pode ser só uma questão de nomenclatura a princípio para você que está assistindo esse vídeo, mas conceitualmente é bem diferente, né? Eu tenho falado até com alguns amigos meus que isso aí me lembra muito algo como há 5, 10 anos atrás, que a XP estava começando, a XP Investimentos, a corretora, estava começando aquele processo de desbancarização, né? Foi um processo muito grande, foi marcante na nossa história, né? Mas há 5, 10 anos era muito comum as pessoas, poucas pessoas que investiam assim, através dos grandes bancos, né? Investiam em produtos ruins, como a poupança ou mesmo CDBs que pagavam super pouco. Enfim, o sistema bancário para os investidores era muito fraco, né? Então era pouquíssimo maduro. Então, quando a gente fala hoje de uma economia global, de um investidor que tem acesso ao mundo inteiro nos investimentos, ainda é pouco maduro esse cenário de investimentos globais no Brasil. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes há algumas confusões de termos, né? Hoje em dia, depois que todo mundo, entre aspas, saiu dos bancões, como eram há 5, 10 anos atrás, e entendeu o potencial das corretoras de valores, né? Como várias que surgiram desde então, a XP Investimentos encabeçou esse processo, Isinvest também veio por aí, né? A Toro Investimentos, que é a corretora que eu gosto. Enfim, hoje é muito comum a gente investir através das corretoras. Então, esse mercado amadureceu.
né? Quando a gente tinha 5, 10 anos atrás, não tinham, sei lá, 500 mil brasileiros na Bolsa. Hoje são 4 milhões. Foi um processo aí de mais ou menos uns 5 anos que isso cresceu. E hoje em dia, se você falar, poupança, aquele fundo de previdência, aquela capitalização do grande banco, as pessoas vão dar risada. Então eu acho que também quando a gente, daqui a 5, 10 anos, quando a gente falar que um BDR é a mesma coisa que investir diretamente numa stock, né, que seria a tradução de stock seriam ações, né? Eu acho que quando a gente falar isso daqui a 5 ou 10 anos, as pessoas vão entender que são ferramentas completamente diferentes, tá? Não quer dizer que um BDR é ruim, mas ele é apenas um recibo de uma ação listada lá fora, sendo que a gente tem completo acesso para investir também diretamente nos Estados Unidos, que é o que eu vou fazer. Eu vou participar do IPO do Nubank, daqui a pouco eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer diretamente lá dos Estados Unidos, né? Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre essa questão do BDR, que acredito que seja mais uma jogada de marketing do Nubank, acertada, no meu ponto de vista, do que realmente você se tornar sócio, tá? Então vamos explicar exatamente o que é esse IPO, né? O que é a abertura de capital da Bolsa, por que o Nubank vai fazer isso lá nos Estados Unidos então, e não aqui no Brasil, como que a gente pode aproveitar isso para a gente ganhar dinheiro, virar realmente sócio. Vou até compartilhar com vocês, colocar aí na tela, um material que a Avenue preparou, que é a corretora que eu uso para investir nos Estados Unidos. Material super completo, né? Por isso que eu gosto de uma corretora do porte da Avenue, porque ele faz esse tipo de material com muita qualidade e todo mundo que é correntista recebe essas informações. Não fica sendo enganado, entre aspas, com coisas que circulam na internet, né? Então, basicamente, vamos trazer aqui alguns pontos comparativos. Por que os brasileiros, empresas brasileiras, fazem abertura de capital lá em Wall Street, nos Estados Unidos? Eu acho que uma das maiores exemplos aqui é a XP Inc., né? Que é uma das maiores instituições financeiras do país, a maior corretora independente, né? Assim como outros também abriram lá, PagSeguro, Banco Inter, Stone, mas a questão aqui importante é essa, o mercado americano ele é muito mais gigantesco, né? Então a gente vê aqui por esse gráfico que a participação de valor de mercado dos Estados Unidos é gigante, né? É muito maior do que qualquer outro concorrente, Japão, China, e o Brasil nem aparece nessa lista aqui dos principais. Então a questão mais importante aqui é que uma empresa abre capital nos Estados Unidos para se capitalizar mais, né? O mercado lá é muito mais sólido. Então, o Nubank, a partir do momento que abre capital na Bolsa Americana, ele vai valer mais também, ele vai conseguir captar mais recursos, né? Então, é uma ação estratégica mesmo, né? E onde que vai ser essa abertura de capital? Vai ser na NYSE, tá? Por quê? Lá nos Estados Unidos tem essas duas bolsas de valores, né? A NYSE e a Nasdaq. Ambas são lá em Nova York, mas basicamente a NYSE ela é uma bolsa de valores mais tradicional, desde 1792. Alguns exemplos de empresas listadas lá, PepsiCo, Nike, a FedEx e o McDonald's, tá? Então, é um tipo de bolsa de valores um pouco mais tradicional. O Nubank vai abrir capital lá na NYSE, né? Também onde outros bancos norte-americanos têm a sua listagem, né? O JP Morgan, que eu acho que é o maior, etc. E a outra é a Nasdaq, né? Que tem o foco mais recente, né? Desde 1971, que tem as Big Techs, né? Ali a Amazon, Apple, Facebook e Google. O Nubank, então, vai abrir o seu capital lá na NYSE, tá? Esse é o primeiro ponto, até para a gente entender um pouquinho melhor. E o código de negociação ali, o ticker do Nubank lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, vai ser NU, tá? Lá você consegue investir, é diferente aqui no Brasil que as siglas, né, os códigos são com 4 letras e mais 2 números, tanto que o Nubank, quando fizer esses BDRs, esses recibos aqui na B3, o código será NUBR33, tá? Lá nos Estados Unidos, então, investindo diretamente pela Avenue, vai ser só o código NU. E um dado importantíssimo aqui é esse recorde de IPOs nos Estados Unidos, né? E por quê? Porque é uma maximização do valor de mercado, maior liquidez, levantamento de capital, enfim, um mercado mais sólido. E a gente vê que de 2000 a 2021 a gente está com realmente muitas opções de IPOs nos Estados Unidos, tá? Acho bastante interessante, então, esse movimento. Eu tenho esse pensamento de investidor global, até acho que você deve aproveitar isso também. E como eu disse, né? Acho que essa oportunidade, muita gente está entrando agora na Bolsa de Valores por causa desse movimento do Nubank, então acho que é uma excelente oportunidade da gente investir direito, né? Entender essa montagem de carteira, ok? Agora vamos trazer mais alguns pontos importantes aqui, eu já vou até começar a responder algumas perguntas que vocês mandaram no vídeo anterior. O Valmir perguntou, mas é melhor investir no Nubank pela Avenue
ou pelo próprio aplicativo do Nubank, tá? Então, na minha visão, é melhor você investir diretamente pela Avenue. Por quê? Porque a Avenue faz essa intermediação entre nós brasileiros e a Bolsa de Valores norte-americana. Aí sim você se torna realmente sócio da instituição Nubank. E o que acontece com essa outra possibilidade de investimento, que seria o BDR, que é o que a Nubank está propagandeando, né? Na verdade, até para trazer esse ponto do programa nos sócios, se você aderir esse programa nos sócios, você estaria recebendo então um BDR, que seria um recibo dessa ação lá nos Estados Unidos. O primeiro ponto é que esse 1 BDR que você tem equivale a 1/6 de uma ação, de uma stock, né, negociada diretamente nos Estados Unidos. Agora, um outro ponto que talvez quem está começando na Bolsa de Valores viu esse comunicado do Nubank, você tem que entender o seguinte, você pode até sim receber esse 1 BDR que o Nubank vai estar sugerindo, entregando, né, para os seus correntistas. Óbvio que dentro daquela elegibilidade ali, né, porque a gente tem 40 milhões de brasileiros que têm conta no Nubank, mas o Nubank só vai disponibilizar 18 milhões de BDR, tá? Então não vai ser todo mundo que vai receber, tá? Também mais uma questão, mais uma pegadinha aí nesse programa nos sócios. A outra questão é que você não recebe diretamente esse BDR na sua conta nesse programa nos sócios. Na verdade, a Nubank vai comprar esses BDRs e guardar dentro lá da instituição Nubank, sim vinculado ao nome de quem solicitar esse programa nos sócios, né, esse 1 BDR, mas isso vai ficar, digamos assim, custodiado pelo próprio Nubank, tá? Que só vai realmente entregar para essa pessoa que solicitou nos sócios depois de 12 meses, tá? É o que a gente chama de um período de lock-up. Então, se você aceitar esse 1 BDR, você não vai receber isso diretamente na sua conta do Nubank, você só vai ter acesso a isso daqui a 12 meses, tá? E daqui a 12 meses, como o mercado é volátil, pode ser que você tenha mais dinheiro, né, que essa ação do Nubank em 12 meses se valorize ou desvalorize. Aproveitando para responder a pergunta aqui da Viviane, que disse exatamente isso. Sou nova, né, então com certeza ela está chegando aqui no mundo dos investimentos através dessa propaganda do Nubank, que eu vou falar no próximo tópico aqui, que é uma pegadinha, mas é uma ideia muito vitoriosa, né? Gostei do que eles fizeram, mas enfim, ela pergunta o seguinte, como funciona o investimento? Tu tem algum lucro? Retorna algum valor para você? Como funciona de fato? Então é o seguinte, ó, se você recebesse um BDR do Nubank agora, então você só pode resgatar daqui a 12 meses. Isso é o mercado de bolsa de valores. Então daqui a 12 meses, será que você vai ter lucro? Bom, uma ação do Nubank, quando abrir o capital mesmo, né, que vai ser o primeiro dia de negociações vai ser dia 9 de dezembro, ele vai ter um valor de face ali, um valor negociado na bolsa, que vai ser algo em torno de R$10. Agora, 12 meses depois disso, vai depender da volatilidade. Pode ser que essa ação aqui hoje seja R$10, no futuro seja 20. Então você teria ganho um lucro nesse período se você vender a sua ação lá depois de 12 meses, tá? É assim que funciona a Bolsa de Valores. Você compra algo que você vira dono, nesse caso, esse recibo, né, esse BDR, e ele é negociado na Bolsa de Valores. Se tiver alguém que quiser comprar mais caro do que o quanto você comprou, você tem lucro, tá? Essa é a ideia da Bolsa de Valores e desse potencial de crescimento no longo prazo. E mais uma questão aqui do Rafael, ele disse como participar de um IPO. Então, Rafael, aqui é o seguinte, né? Então a gente tem essas duas características. A que eu prefiro é você investir diretamente lá nos Estados Unidos. Nesse ponto, você não precisa fazer nenhuma pré-reserva, tá? Você simplesmente precisa ter dinheiro na corretora. Quando a ação estiver sendo negociada, que vai ser ou no dia 9 de dezembro ou no dia 10, né? Eu posso depois dar uma olhada com mais detalhes, mas no primeiro dia de negociação, tendo dinheiro lá na conta da Avenue, que é a corretora americana, eu consigo comprar lá na bolsa. Simples, sem nenhuma burocracia a mais. Agora, se você tiver esse interesse desse BDR direto, pelo Nubank, você teria que fazer uma pré-reserva no aplicativo. Mas como eu disse, eu prefiro investir diretamente lá e vou te mostrar daqui a pouco como que eu fiz. E a segunda pegadinha aqui dessa história toda do IPO do Nubank, né? A minha questão agora é sobre essa jogada de marketing, ok? Porque o que o Nubank ele vinculou a esse IPO, principalmente aqui no Brasil, né? Ele vinculou para só pessoas que tenham contas abertas na corretora ou no banco digital do Nubank, né? Então, esse ponto é o seguinte, a gente tem 4 milhões de brasileiros investidores na Bolsa de Valores. O Nubank está proporcionando 18 mil BDRs, sendo que ele tem 40 mil clientes. A questão é a seguinte, se esses 18 mil clientes do Nubank entrarem realmente, aceitarem esse 1 BDR,
quer dizer que eles vão se tornar a maior corretora em número de investidores do Brasil, entendeu? Tem 4 milhões hoje, espalhados em todas as corretoras. O Nubank ele quer distribuir 18 milhões de BDRs. Se todo mundo entrar, todo mundo vai ter uma conta lá no Nubank, né? Então, é uma belíssima de uma jogada de marketing, né? E aqui eu trago um ponto importante. Minha visão aqui tem dois lados. Um lado como usuário do Nubank, né? E o segundo ponto como um possível sócio. Por quê? Quando tiver o IPO mesmo lá, dia 9 de dezembro nos Estados Unidos, eu vou comprar ações do Nubank. Então eu vou ser sócio. E também eu uso o aplicativo. Então, tendo essas duas visões, eu já começo a ter um posicionamento. Como usuário, eu acho essa estratégia de marketing do Nubank muito ruim, né? Porque ele me obriga a ter conta nessa instituição. Então eu perco a liberdade de ter conta aberta na instituição que eu mais gosto, né? Então ele está vinculando participar dos BDRs do Nubank, desse IPO, só quem faz parte desse núcleo do Nubank. Então eu não gosto disso, né? Eu acho que nós como investidores e investidoras, a gente tem que testar as melhores opções, né? Até uma recomendação que eu sempre dou, de você abrir conta em pelo menos 3 corretoras diferentes para ver qual que você gosta mais. Quando o Nubank fala, olha, só abra na minha, é uma jogada de marketing que eu não gosto como o usuário do ecossistema de investimentos do Brasil, né? Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de escolha. Mas ok, e agora como sócio, né? Eu comprando ações do Nubank, eu quero que a instituição cresça, né? Eu quero que ela dê lucro, porque aí eu vou ganhar uma participação nesses lucros. Nesse ponto, é positiva. Porque a partir do momento que o Nubank sabe do impacto que tem, né, a legião de fãs que ele tem, ele vai tentar crescer isso e monetizar mais, né? Então ela fez essa jogadinha de marketing justamente para crescer muito, para tentar ganhar mais valor de mercado. Então, na realidade, né, se você pegar um BDR, que vai custar mais ou menos uns R$10 aí, não muda a vida de ninguém. Para o Nubank muda, né? Porque se ela conseguir ser a maior corretora em número de clientes do Brasil, ela vai valer mais, né? Então foi uma jogada de marketing, praticamente uma pegadinha, né? Mas enfim, não é uma pegadinha porque, como qualquer empresa, ela quer ter mais usuários, ela quer ter mais lucro, mas de jeito nenhum vai ser algo que vai mudar a vida de nós investidores. Esses R$10, onde que está aqui a maior oportunidade que eu vejo? Talvez vão ter pessoas que nunca tiveram contato com Bolsa de Valores, que vão começar a entender. Talvez seja você que esteja acompanhando esse vídeo. Essa é a oportunidade da década, no meu ponto de vista. Você começar a entender que a Bolsa de Valores é onde você pode acumular riqueza para um dia você viver de renda, ao mesmo tempo que você empresta, entre aspas, o seu dinheiro para aquelas empresas e instituições que você gosta e que atendem a algum anseio da sociedade, tá? Então aqui o potencial é você entender que investir o seu dinheiro é o que vai te trazer segurança no futuro e realização de sonhos e objetivos. É entender como você vai poupar e investir todos os meses para atingir todos os seus sonhos. Então esse é o primeiro ponto positivo dessa grande oportunidade. E o outro é você perceber que a questão do imposto de renda, que é um trauma para a maioria dos investidores, muitas questões aqui sobre isso, não é tão difícil, tá bom? Então, até trago aqui essa terceira grande pegadinha do vídeo, né, desse IPO do Nubank, é que muita gente não falou sobre isso, né, o próprio Nubank não falou sobre isso. Mas, a partir do momento que você tem um BDR, né, você tem conta aberta numa corretora de valores, você é obrigado a declarar um imposto de renda, aquela declaração ali mais ou menos em maio, abril de todo ano. Mas esse é o ponto que eu já te digo, duas coisas. Não é muito difícil e segundo, declarar um imposto de renda é bom, porque significa que você está crescendo o seu patrimônio e está tendo lucro. Então, vai ser um hábito anual, né? Todo ano, a partir do momento que você vai tendo um patrimônio maior, você se acostuma a fazer essa declaração do imposto de renda. Então, declarar é algo positivo. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu não quero fazer isso daí não, porque vai ser uma dor de cabeça eu declarar imposto e tudo mais. Não vejo desse ponto, tá? Eu vejo como uma oportunidade de mudar de vida de verdade. Essa mentalidade de você ter que pagar um imposto declarar um imposto de renda, quer dizer, ao mesmo tempo que você está tendo lucro, você está tendo aumento de patrimônio. E é isso que a gente quer. Por que a gente quer ter um patrimônio maior? Para a gente ter mais realizações, sonhos de vida, né? Dar mais tranquilidade para a família. Então, declarar um imposto de renda não é ruim, tá? Então, eu já trago esse ponto aqui também. Uma questão que o pessoal disse aqui, tanto o Guiba quanto o Ridlaw, né? Se o processo de fazer imposto de renda ao investir na Avenue, por exemplo, é simples ou complicado. Então, eu já trago esse ponto porque, assim, investir no Brasil ou nos Estados Unidos
é o mesmo procedimento de declaração de imposto de renda, tá bom? Muita gente não investe nos Estados Unidos, por exemplo, pela Avenue, porque fala assim, é muito difícil, é complexo, eu vou ter que declarar lá nos Estados Unidos, é muito difícil. Não, de jeito nenhum, é o mesmo procedimento aqui do Brasil. E sabe o que a Receita Federal quer saber da gente, de nós, investidores? Só duas coisas. Primeiro, se você teve algum lucro ao longo do ano, e segundo, se você tem bens e direitos, ou seja, quer saber o que você tem. Ações, títulos do Tesouro Direto, CDBs, a Receita Federal só quer saber isso, tá? O que você tem e qual ganho de capital, qual lucro que você teve ao longo do ano. Então não é um procedimento complexo, eu me comprometo aqui com vocês, quando estiver chegando mais próximo da declaração, ali, janeiro, fevereiro, vou fazer um guia bem completo para ajudar todos os investidores do Brasil, dos Estados Unidos, a declarar seu imposto de renda. Não é complexo e você precisa fazer isso para você ter um aumento de patrimônio, ganho de capital, ok? Então fica tranquilo, qualquer investimento que você fizer a partir de agora, a única dica que eu dou é a seguinte, anota num papel, olha, ou numa planilha, comprei tal investimento, e o custo foi tanto, ok? Isso aí já seria o suficiente para você fazer aí mês a mês. Quando chegar a declaração lá na frente, eu ajudo vocês a preencherem. Pode continuar acompanhando aqui o canal, que é tranquilo. Agora, sobre a questão do IPO, especificamente do Nubank, só vai precisar ser declarado lá em 2023. Por quê? Lembra que eu falei que tem esse período de lock-up de 12 meses? Ou seja, durante 12 meses, esse BDR não é seu, ok? Ele ainda está custodiado na Nubank, na instituição Nubank. Então você só vai receber individualmente lá no final, em dezembro de 2022. E aí você só precisa declarar em 23, tá bom? Então, nesse período não vai ter necessidade de declarar, isso se você já não declara, né? Então, essa foi mais uma pegadinha. Agora, a quarta questão, que é se vale a pena mesmo investir no Nubank ou não. Muita gente tem falado sobre essa questão do valuation, né? Qual é o valor do Nubank? Então a pegadinha aqui é a seguinte, realmente está caro. É uma ação que está sendo precificada num preço muito alto, né? Então a pegadinha é essa, você tem que entender que pode ser que no curto ou no médio prazo não dê um lucro esperado. Qualquer ação tem essa visão, mas eu acredito que é uma instituição que vai crescer. Tá? Tem alguns pontos sobre isso, mas eu vejo alguns analistas aqui, muita gente no YouTube, principalmente analistas, o pessoal que faz mais conta ali, mais técnica, não gosta muito desse case do Nubank, está falando assim, não vale a pena investir porque está caro. Realmente está caro, mas não tem nada que não possa continuar subindo de preço e às vezes alguma ação muito barata vai continuar caindo, né? Uma questão que tem sido muito levantada é que o Nubank, se a gente comparar com outros bancos no Brasil, está com esse valor mais alto, né? Então, se comparar com Itaú, Bradesco, o valor do Nubank está mais alto, né? Está mais caro. Então, um valor de mercado aí, eu vou chutar, que eu não lembro de cabeça, do Itaú é 200 bilhões. O Nubank está sendo precificado a 250 bilhões. Aí as pessoas perguntam o seguinte, poxa, mas o Itaú dá muito lucro há muito tempo. Será que o Nubank é maior do que o Itaú? A questão, a diferença aqui é que esse investimento aqui no Nubank é uma ideia de crescimento. Né? Ele já tem uma base e ele pode crescer tanto a base quanto a monetização dela. Então, seria, entre aspas, uma aposta nessa empresa de tecnologia, na minha visão, que é o Nubank, e não apenas num banco. E, aliás, não sei se vocês viram, né, mas o Nubank é ousado, né? Ele vai ser um patrocinador oficial da próxima Copa do Mundo, né? Você vê que ele não tá para brincadeira. E mais, né? Eu, particularmente, não ficaria muito surpreso se eles enveredassem, talvez, em algum momento, até para ter algo com relação a criptomoedas, né? Que é um mercado extremamente valioso, de um público jovem, né? E o público do Nubank, ele é muito jovem. A questão aqui é a seguinte, o Nubank, ele tem um exército de fãs, um excelente potencial de crescimento, tá? Então, seria uma aposta numa valorização futura. E aí eu trago até um comparativo aqui de uma outra empresa que abriu capital lá nos Estados Unidos há pouco tempo, que é essa daqui, ela se chama Rivian, tá? Aqui nesse site eu estou mostrando os 10 unicórnios mais valiosos do mundo. Então, o Nubank tá aqui nessa 9ª posição, próxima da Rivian. O que é a Rivian? É uma empresa de carros elétricos, basicamente. Vou colocar aí na tela quanto que ela acabou de abrir capital lá nos Estados Unidos, tá? Dia 10 de novembro, e já teve uma valorização aí de 20% em poucos dias. Chegou até a ter 70% de rentabilidade num período menor ali, de mais ou menos uns 3 dias.
Por quê? O que aconteceu aqui é uma ideia de uma ruptura no mercado, né? A gente está falando aqui de carros elétricos, né? Quer ver um outro exemplo? A Tesla, que é extremamente famosa, ó, teve um crescimento de 2.800% em 5 anos. Por quê? É essa ideia da automatização dos veículos, a Rivian também vai por essa linha. Então, a gente não está falando aqui do mercado tradicional, a gente está falando do mercado de crescimento, um futuro. E mais ou menos nessa linha aqui, o Raulison, ele perguntou o seguinte, ó, a questão de fatores de risco. Muita gente curtiu esse comentário falando sobre isso. O que é fatores de risco? Quer dizer que não é investimento arriscado? Porque assim, vou receber de graça um BDR do Nubank, então tem que aceitar. Qual que é o fator de risco? De qualquer ação, né? Pode ser que ela cresça no futuro, pode ser que ela não cresça, que ela dê prejuízo. Isso faz parte do jogo de bolsa de valores, né? Por isso que você tem que investir naquilo que você confia e não só numa empresa, tá? Eu acho que o Nubank, na minha visão, tem o potencial sim, eu vou investir. Você vai ter que tomar a sua escolha, mas eu já digo para você ficar preparado, tá bom? Porque vai ser logo agora em novembro, que é o que eu estou fazendo e vou até colocar aí na tela agora para vocês para ver como que é esse procedimento. Bom, você vai ter o link aí embaixo na descrição para você abrir conta nessa corretora aqui, na Avenue, que inclusive pelo meu link de parceria você tem 50 corretagens gratuitas e quando você chegar aqui dentro do site você vai ter que clicar em depósito, ok? Porque aí você vai mandar o seu dinheiro para a corretora. E o legal é que dá para fazer até através do Pix, né? Então eu fiz aqui agora há pouco, mandei 10 mil reais para lá e caiu na hora, ok? Então a gente vai ver que tem um saldo na minha conta de 10 mil reais. Agora eu tenho que fazer o quê? O câmbio. Então está na conta aqui, mas agora eu preciso mandar lá para os Estados Unidos. Então é só eu clicar aqui em câmbio, tá? E aí a gente tem duas opções de fazer no dia atual ou no dia seguinte. Então tá uma cotação aí de 5,68, né, o real para o dólar nesse período, é só eu clicar aqui e mandar quanto é o dinheiro que eu quiser. Então, por exemplo, 10 mil reais ficaria mais ou menos 1.753,90. Aqui, pessoal, muita gente se assusta com essa questão da cotação do dólar. Então, a minha recomendação é que você vá mandando dinheiro sempre. Por quê? A cotação do dólar, ela varia, né? Nunca dá para você acertar o momento de maior baixa, ok? E tem muita gente que, por exemplo, investiu, mandou dinheiro para lá quando o dólar estava a 5,90, só que mesmo assim ganhou dinheiro. Por quê? Você mandou para lá, você tem a questão do dólar, mas você está investindo em empresas, em ações muito sólidas, tá? Então, eu mando sempre, tá? Independente de quanto tá aqui essa cotação. E também eu não me preocupo muito com as outras questões aqui de câmbio, porque eu quero estar junto dos melhores, e aqui é muito fácil. Tá? A Avenue é excelente nesse ponto. Eu realizo o câmbio, no dia seguinte o dinheiro está lá na conta e eu consigo investir com tranquilidade. Bom, enviado esse dinheiro, agora eu posso clicar aqui em Home Broker, tá? E aí eu vou buscar pelo ativo. Nesse momento ainda não está disponível, né? Mas a partir de dezembro vai estar lá. Você vai clicar aqui, você vai escrever NU, vai aparecer o código do Nubank e aí você pode comprar quantas você quiser. Tem até uma pergunta aqui que o pessoal colocou, se tem algum valor mínimo, né? Se tem mercado fracionado lá. Então você consegue investir a partir de 5 dólares, tá? Seria aí algo em torno de 30 reais, tá? Com 30 reais você já consegue comprar uma fatiazinha aqui do Nubank, por exemplo, e ser realmente sócio dessa empresa. Então, galera, eu vou deixar 2 links aqui embaixo na descrição. Um deles para você abrir conta na Avenue, para você conseguir investir. E o segundo é um grupo, um material por e-mail que eu estou preparando só para quem gosta de investimentos no exterior, tá? Então você se cadastra ali, você vai receber uma tabela com alguns cálculos, algumas simulações, algumas empresas ali, algumas ações, só para quem quer aprender mais sobre investimentos no exterior, beleza? Então 2 lições muito importantes aqui que você pode compartilhar com todo mundo. Primeiro, aproveite essa oportunidade para você realmente colocar o seu dinheiro para investir no lugar certo. De repente você está chegando agora, começando a entender sobre investimentos. Então, abre uma conta numa corretora aqui no Brasil, abre uma conta também numa corretora nos Estados Unidos, porque você vai encaminhar muito bem o seu futuro, o seu patrimônio, tá? E o segundo ponto, segunda lição, escreve aí para você também não esquecer, é que declarar o imposto de renda é bom, tá? Então, se você for começar a declarar imposto de renda a partir de agora, saiba que também é bom, porque se você está tendo lucro, você está tendo ganho de capital, aumentando seu patrimônio, é assim que funciona, beleza? Então, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, muito importante, esse assunto ele é interessantíssimo, e assista também esses outros vídeos que eu deixei aqui para você acompanhar. Um abraço e até mais!